Em evento com empresários, o ministro Paulo Guedes minimizou o adiamento das discussões sobre o Renda Brasil e disse que o novo programa social ainda está sendo discutido. Vamos ver. Ainda tomei um vazamento, né? Que ele chegou lá e, o PG mandou um negócio aqui, não, assim não tá bom, não pode tirar do pobre pro mais pobre, não. Ainda tomei uma dessa, falei com ele, presidente, isso aí, carrinho, entrada perigosa, ainda bem que foi fora da área, senão era pênalti. Essa conversa que o presidente se referiu lá em Patinga, quando ele falou, não podemos tirar do pobre para dar para o mais pobre ainda e tal, era exatamente um dos 30 itens que foram discutidos, porque a ideia do Renda Brasil é justamente uma consolidação de programas. Naquela eleição, inclusive, o presidente do Guedes afirmou também que nunca quis ofender o Senado ao comentar a derrota na votação do veto ao aumento de servidores que atuam no combate à pandemia. Vamos acompanhar. Naquela eleição, inclusive, o presidente do Senado não estava presente, tinha 2 senadores, eu não vou nem mencionar por gentileza, estavam conversando aqui comigo, a situação era tão tranquila que eu nem pedi voto nem nada, eu nem influenciei nada. E depois até liguei para um senador e falei, mas você votou contra, você não percebe que é um absurdo? Eu falei no sentido de, é um absurdo contra as finanças do país. O que vai acontecer é um medo de descontrole fiscal, aproveitaram-se do dinheiro da saúde para fazer aumentos salariais. Então foi nesse sentido que eu disse, olha, isso aí é um crime contra as finanças públicas do país. Em nenhum momento, o Senado tem nos apoiado em tudo. Fizemos a reforma da Previdência, fizemos a sessão onerosa, fizemos o saneamento, faremos, né, cabotagem, estamos fazendo as reformas, está entrando lá agora na comissão mista, a tributária, quer dizer, estamos trabalhando, fazendo tudo juntos. Eu fiquei impactado, eu tomei um susto, eu quase não acreditei, foi uma decepção, foi muito mais um desabafo e uma força de expressão, nunca uma ofensa ao Senado. Então, as falas do ministro Paulo Guedes, numa live da qual ele participou agora há pouco, uma informação que acabou de chegar aqui pra gente, uma live da qual participou o ministro Paulo Guedes. Queria ouvi-lo, Zé Maria, a respeito desses comentários feitos pelo ministro. Foi uma resposta bem humorada ali, parece ter tratado com leveza a crítica que ele recebeu do presidente Bolsonaro, né, Zé? Ô, Vitor, até aqui o mercado detinha informações privilegiadas sobre o que acontecia no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, as relações do governo e as intenções do governo. Depois a gente viu, através de processos e investigações da Polícia Federal, de que o mercado tinha informações privilegiadas porque pagavam integrantes do governo para repassar. Então havia um mistério, havia um governo de decisões por baixo da mesa e tal. O que nós estamos assistindo é um governo absolutamente transparente. Vem o ministro da Economia e diz claramente como deve ser, né, do que ele pretende, de como é a negociação. Vem o presidente e diz tranquilamente de que está negociando isso, está negociando aquilo, como, por exemplo, o valor do salário emergencial, de forma transparente. Haverá prorrogação, mas não de R$600, porque o país não aguenta. É uma despesa mensal de 50 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o orçamento anual do Ministério da Educação é de 120 bilhões de reais. Quer dizer, praticamente 2 salários emergenciais, 2 meses de salário emergencial, 2 salários pagam um ano do Ministério inteiro da Educação, com os salários de todas as universidades federais, com os salários de institutos federais, prédios, carros, gasolina, telefone, internet, tudo do Ministério da Educação. 120 bilhões. Quer dizer, é muito dinheiro. Foi um dinheiro muito bem aplicado. Isso salvou o Brasil. Vitor, as cidades do interior, não fosse esse salário emergencial, estariam passando dificuldades e eu vou dizer fome. Não há, olha, muitas cidades totalmente fechadas. Sei de cidades turísticas que estão fechadas há 4 meses, né? Hotéis, motoristas de táxi, locadora de veículos, restaurantes, tudo fechado. Então, era preciso, né? Agora a economia já está sendo retomada
e é preciso mesmo continuar. As informações aqui são de que o salário emergencial deve ficar em R$300 e deve prosseguir até o Renda Brasil, né, que deve acontecer ali perto de dezembro. Augusto. Eu pensei que o Brasil já estivesse resolvido pelo PT, né? Porque o Lula prometeu em 2003 que os brasileiros teriam 3 refeições por dia, todos. E agora eles descobrem que existe a pobreza, que não foi criada pelo atual governo, evidentemente, e querem resolver com... Eles vão propor muito mais, hein? O PT vai propor 600, aquelas coisas para dizer que eles queriam socorrer com mais generosidade a pobreza que, segundo o presidente Lula, acabou. Então é um negócio muito estranho. E acho o seguinte também, os jornais poderiam nos poupar os leitores da demissão diária do Paulo Guedes, né? Porque é sempre assim, os jornais do Brasil, o jornalismo brasileiro ele não vive sem um ministro em estado de fritura. Tem sempre que haver algum. Agora é o Paulo Guedes, começou a fritura, eles estão conversando. Normalmente, como eu disse, o convívio desgasta. Agora, esse desgaste, se não chega a uma divergência fundamental, né, se não chega a um obstáculo entre duas pessoas que seja irremovível, é o convívio humano. Se as famílias brigam, se os parentes brigam, os casais brigam, por que ministro e presidente não pode ter divergência? Mas os jornais querem isso, né? O jornalismo terrorista gosta de ter o ministro sendo fritado. Você, Fiuza? A gente viu naquela declaração do Bolsonaro, né, a gente até comentou aqui, que ela foi desnecessária, pelo menos né, até onde a gente enxerga, né? Quer dizer, ele de fato, como disse Paulo Guedes aí agora, deu um carrinho por trás. O Paulo Guedes disse, presidente, se estivesse dentro da área era pênalti, né? Esse carrinho e tal. E ele observou exatamente isso, que era um dos pontos de, né, um amplo programa e evidentemente que com aquela declaração, o presidente quis dar algum recado a alguém que eu não sei direito o que é. Né? Quer dizer, acho que ele quis mostrar, talvez para a própria equipe econômica, que não vai transigir com determinados direitos, etc. Agora, fora isso, é o que a gente tem visto aí ao longo do tempo, porque também quando o Bolsonaro, numa live, não foi tão claro sobre a questão do respeito ao teto de gastos, a questão fiscal, o Paulo Guedes chamou ele lá e disse, presidente, não dá, a gente tem que sinalizar que o nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, ele é incondicional. E o que fez o presidente? Ficou também chateado, em crise? Não, ele convocou o presidente da Câmara e o presidente do Senado e fez imediatamente, né, por sugestão do Paulo Guedes, né? Não vou dizer imposição, porque não é o caso, mas é exatamente o outro lado dessa mesma moeda. Paulo Guedes falou, ele foi lá e convocou e disse que posso ter sido não tão claro, o compromisso é esse. Então é isso, quer dizer, não dá, a gente está falando de pessoas, como sempre deve ser, já houve outras na história, que não são suscetíveis a crises por conta de uma vaidade idiota ou outra, que hoje em dia a maioria das pessoas é suscetível a isso. Fica magoado, fica melindrado, e o pessoal aí, os plantonistas da crise, acham que vão indispor dessa maneira, só que não vão. Sobre a questão da fala do Guedes sobre o Senado, ele foi diplomático ali, ele disse, não, imagina, não vou acusar o Senado de criminoso, nós estamos numa excelente colaboração, continuaremos, etc. Mas o fato é que a fala do Paulo Guedes, e ele sabe disso, foi fundamental para a reação da Câmara dos Deputados, que derrubou essa decisão absurda do Senado. Então, o Paulo Guedes sabe muito bem que ele é uma voz hoje que tem uma imensa respeitabilidade no país, né? No país, não é no gabinete do ódio, não. É na opinião pública, que se manifesta pelos meios digitais. E ao dizer aquilo, ele sabe muito bem que ele esclareceu, não é só um ataque, não é só uma crítica, não. Tem muita gente que não está nem prestando atenção. E quando vê o Paulo Guedes dizendo que isso é muito grave para o país, aí as pessoas se mobilizam para pressionar. Então, ele sabe o que ele fez,
Foi bom ele ter feito aquela declaração, mas está mostrando grandeza também, diplomacia, para dizer que não tem nada contra o Senado Federal.